Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Ritual da Hospitalidade. E hoje vamos falar sobre ações sustentáveis em food service. E eu vou entrevistar uma convidada super especial, Isabela Pierec, mais conhecida como Zazá, que é chefe, empresária e proprietária do restaurante Zazá Bistrô, icônico bistrô em Ipanema, operando há mais de 20 anos. E também proprietária do Zazá Bistrô Café, que hoje conta com 2 unidades no Leblon. A Zazá vai nos contar como que o Zazá Bistrô se tornou um dos restaurantes pioneiros em ações sustentáveis e por quê. Então, vamos trazer tópicos como aplicar as ações sustentáveis nos restaurantes, quais são os impactos, quais práticas podem ser aplicadas e como aplicá-las e muito mais. Esse papo tá muito bacana, não perde, vem com a gente. Olá. Oi, Zazá, tudo Oi, bom? Carol, tudo ótimo e você? Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada, Obrigada! obrigada pelo convite. Obrigada por participar aqui com a gente. Falar de um assunto, só um minutinho. Falar de um assunto que eu acho tão importante. Obrigada pelo convite. Exatamente. Bom, eu conheço muito bem o Zazá e admiro muito as ações que o Zazá tem feito aí no mercado de restaurantes, né, aqui no Rio e, enfim, tem sido exemplo aí para muitos e a gente acredita muito, né, que é muito importante, né, cada vez mais a gente trazer ações como essas para os restaurantes, para os serviços e atendimentos. Então, Zazá, para a gente começar, né, essa live, quais são as práticas assim que vêm sendo aplicadas no bistrô, né? E quais os impactos que isso vem acontecendo ao longo desses anos de implantação, né? Então, o Zazá, ele tem 23 anos, né? E há uns, sei lá, eu acho que em 2014, eu eu vi uma imagem que me chocou muito, que era uma imagem de um golfinho engasgado com um canudo de plástico. Aquilo para mim foi uma coisa assim muito chocante. Naquele momento eu resolvi parar de usar canudo de plástico e eu falei assim, bom, ninguém, não existia lei, não tinha assim canudo de papel. Aí o que eu pensei foi, eu falei assim, olha, vamos tirar o canudo de plástico, a gente simplesmente não vai ter canudo. E aí a gente começou a inventar alguma coisa para os clientes, assim, porque estava todo mundo acostumado a tomar suco no canudo, tomar drink no canudo. Então, num primeiro momento, a gente tirou e a gente começou a colocar trazer o suco numa garrafinha de vidro para a pessoa poder, ao passar o suco para o copo, a pessoa sentia menos necessidade, sei lá, tinha uma coisa lúdica. A gente começou a fazer muita borda em volta do drink, para a pessoa ter que tomar o drink e sentir a borda. Então, era algumas misturas com, sei lá, chocolate picante, algum açúcar temperado, um sal temperado. A gente começou a fazer essa brincadeira. E depois a gente... Esse foi o começo. Nisso, eu comecei a ter muito mais atenção para o lixo. O lixo começou a ficar uma coisa assim que eu comecei a me preocupar muito. O significado daquele lixo todo. O lixo, comecei a pesquisar isso, vi que tinha, já naquela época, já tinha mais lixo no mar do que peixe. Assim, eu vi umas cenas horrorosas assim, entre a África e a Ásia. Existe um lugar ali que não tem nem cidade, não tem nada, é um pedaço de mar Uma ilha. gigantesco, mas tem uma ilha de lixo, assim, uma ilha de lixo assustadora, por causa das marés, etc. E eu comecei a acompanhar o trabalho da Fernanda Cubiaco, que é uma pessoa tipo iluminada, que naquela época trabalhava no movimento chamado Lixo Zero, e chamei a Fernanda para, tipo, me ajudar a pensar. Foi quando ela descobriu e me deu a dica de onde comprar canudos de vidro, por exemplo, porque eu sempre tinha algum cliente que reclamava que queria, porque queria canudo, né? E aí ela começou com isso, daqui a pouco eu a chamei para a gente começar a pensar em tudo que a gente poderia fazer
para diminuir, porque não é só o lixo gerado, mas também o desperdício. E aí a gente começou a introduzir aos poucos, né, treinando a equipe, começamos a introduzir aos poucos algumas práticas. Então, a gente começou, num primeiro momento, a gente começou a separar o lixo entre o que era reciclável e o que não era. Depois, a Fernanda trouxe a ideia da gente começar a fazer logística reversa, que é o quê? A gente, por exemplo, eu trabalhava com uma determinada água, já era garrafa de vidro, que é uma água que tem um pH super bom, essa marca, e eu gostava de trabalhar com essa marca, mas essa marca não fazia logística reversa. E aí a Fernanda chegou e falou assim, olha, a Água Prata, que é uma marca também muito boa, faz a logística reversa. Então a gente trocou e escolhemos a prata por conta da logística reversa. O que é logística reversa, para quem não sabe? É aquilo que a gente fazia há muito tempo atrás, que levava o casco de Coca-Cola no supermercado e aí trocava e tinha um desconto. Exatamente. Então, eu guardo todas as garrafas de vidro da Água Prata. E também a gente começou a gente só adotou a Nespresso, porque a Nespresso ela recicla, né? E eu não só quis saber, assim, a recicla, não recicla, eu quis saber exatamente o que eles faziam, e eles têm um trabalho seríssimo com reciclagem. Então a gente também faz a reciclagem das cápsulas de Nespresso que a gente usa, e a gente também é um posto de troca, de coleta de cápsulas de Nespresso dos nossos clientes ou de quem passa por perto. A gente tem lá uma bombona, as pessoas deixam e a gente entrega para Nespresso, do Zazá Bistrô de Ipanema. E depois a gente começou a ter um outro passo, que era mandar todos os nossos orgânicos para compostagem. Isso no Zazá Bistrô de Ipanema, e no Zazá Bistrô Café a gente faz uma coisa que é muito legal. A gente tem uma funcionária que tem galinhas e ela pega todos os orgânicos que sobram, que viram comida da galinha dela. Olha só que bacana, né? Que legal! Muito legal. Gente, incrível isso. E aí, uma coisa mais importante, aliás, tão importante quanto essas atitudes que a gente faz, é o treinamento que a gente dá para os nossos funcionários, né? A Fernanda, seguidamente, né? Assim, até antes da pandemia, era uma coisa assim, muito, muito certa, né? A gente tinha dia para ela ir lá. E, com isso, ressignificar o lixo na cabeça dessas pessoas. Não é só uma atitude do tipo, eu estou aqui nesse trabalho, aí eu tenho que pôr o plástico ali, eu tenho que pôr não sei o que ali, eu tenho que colocar o vidro aqui para ir depois. Não encerrar nesse movimento. Conscientizar mesmo do significado, do que significa aquilo, na própria comunidade que as pessoas moram. Por exemplo, se eu moro numa comunidade que as pessoas jogam o lixo de qualquer forma, a pessoa também entender que aquilo vai entupir, que aquilo vai prejudicar a água que chega, o esgoto que sai, o barranco que desce. Então, porque entope as vias, etc. Então, é todo um trabalho das pessoas entenderem o que é o que significa aquele lixo, como elas podem fazer aquilo, inclusive na própria vida, na casa dela, na comunidade, e o próprio planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Porque realmente eu tinha, nessa época que eu vi a história do golfinho, eu juro para você que eu tinha pesadelo à noite. Eu tinha pesadelo com isso, com essa imagem, com a imagem depois daquela ilha de lixo, e aquilo assim, é uma coisa que me assusta hoje, né? E, por exemplo, eu tenho o que me assusta igual ao que está acontecendo com a Amazônia, porque eu falo assim, bom, tudo passa, né? Mas assim, o que a gente faz com a natureza, até a natureza, em algum momento, ela vai continuar. Só que a gente pode não continuar nessa natureza, né? Porque a natureza, daqui milhões de anos, pode se recuperar, mas tipo, ela varre a gente do mapa antes, né? Pois é, a gente tem que cuidar da nossa mãe terra também, porque sem a natureza nós não somos nada também. Nada, Né? a gente não consegue.
começar cada vez mais a pensar em incentivos como esse, porque de pouquinho em pouquinho, de cabeça em cabeça, que a gente vai mudando, né? Ali dentro do trabalho, uma pessoa que não tinha essa visão, às vezes, em casa, né? Então, é uma visão que ela tira ali do trabalho dela e, às vezes, leva para casa, leva para a família, né? Então, vai multiplicando, né? Essa mentalidade. Então, com certeza, é muito importante o treinamento das equipes, principalmente, e fazer eles Exatamente. entenderem Ih, isso, como congelou. você falou, né? Nas Tá. comunidades, fazer eles entenderem isso, né, dentro de casa, da família, né? Exatamente. Realmente. E uma coisa muito bacana, assim, né, que, que é ter essa consultoria, para mim, isso faz muita diferença, ter a consultoria da Fernanda, é que também, além dela fazer esse treinamento, né, dela tá me ajudando e da gente avançar, porque é assim, você coloca uma determinada uma determinada atividade, um determinado procedimento, e aí quando você consegue fazer isso entrar assim, no espírito das pessoas, você pode avançar e colocar o próximo. E uma coisa muito bacana é que ela me dá relatórios para a gente entender exatamente o impacto. Assim, o Zazá é essa coisa pequenininha, um restaurante pequeno, a gente é um restaurante de pequeno porte, a gente não é um restaurante enorme, a gente é um restaurante pequenininho. Eu tenho uns números, só para vocês terem uma ideia, por ano, porque ela mede isso e ela consegue me dar isso por ano. Por exemplo, a cada ano a gente conseguiu evitar que 17,2 toneladas de areia fossem tiradas da natureza. Por quê? Por causa da logística reversa. Então, porque a gente não ficou gastando garrafa de vidro, significa que a gente, em um ano, conseguimos evitar 17,2 toneladas. Gente, um restaurantinho deste tamanho que é o Zazá. Isso por Então, causa das imagina garrafas, da isso separação das garrafas e da por causa da logística logística reversa. reversa. Exatamente. Olha só, 17 toneladas por ano Uau. de areia que não foi Significativo. tirada. Isso uma coisa. Outra coisa, 18 mil canudos de plástico deixaram de ser jogados na natureza por ano. É óbvio que depois disso entrou, graças a Deus, entrou essa lei, então não é só o Zazá que faz isso. Aí agora também eu espero que todos os restaurantes estejam fazendo, porque de vez em quando eu vou em algum restaurante e vejo restaurante de plástico, o cano de plástico, quero ter um treco. Nossa, eu já não vejo há muito tempo, graças a Eu Deus, vejo, porque eu sabe tenho aonde? visto Eu vejo no quiosque, restaurante não, quiosque eu vejo. uns quiosques de praia. O que Quiosque é de praia eu pior, vejo. né? Porque sai dali e cai direto no mar, né? O Exatamente. que é o Cai pior junto lugar. com o coco, cai junto com o coco, né? Isso me dá um negócio, quando eu vejo que é canudo, eu falo assim, ai não, moço, eu não tomo canudo de plástico e tal. Enfim. E no Outra Zazá coisa, agora, como é que tá essa questão do canudo? Continua com o de vidro ou então, faz biodegradável? não. Agora a gente faz biodegradável, principalmente por causa né, agora por causa da Covid, etc. A gente preferiu oferecer canudo biodegradável. Embora eu preferisse continuar com o de vidro, porque a gente super desinfeta, super esteriliza, Sim, mas agora né, as pessoas não se sentiriam confortáveis, então a gente está colocando o canudo prefiro de biodegradável. biodegradável. Mas Outra coisa que a concordo gente também com faz, só de números assim, porque são números expressivos, muito. Tô anotando aqui, inclusive. 422 quilos de orgânicos enviados para compostagem vide verde por mês. Olha, 422 quilos de orgânicos só dos Uau. Azabistrô de Ipanema foram enviados para compostagem vide verde por mês, o que em 12 meses dá 4 toneladas e evita a emissão de 300 quilos de CO2 na atmosfera por ano. Então, assim, também, imaginando sempre que isso é um restaurantico pequeno, né? Se todo De mundo pequeno fizesse, porte. né? De pequeno porte. Imagino que um grande empresário Exatamente. pode fazer, né? Exatamente. E a outra coisa, a gente usava, né? A gente até pouco tempo atrás, você sabe, a gente não tinha delivery, a gente começou a ter delivery logo um pouco antes da pandemia, a gente usava na época embalagens recicláveis, quer dizer, aquela embalagem que a pessoa pode, se ela separar, ela coloca para reciclar, etc. Ou pode usar até na casa dela, era uma embalagem que era segura, que podia ir para micro-ondas, etc.
Mas agora a gente evoluiu também e a gente está usando embalagens biodegradáveis também, da EcoPack, chama Eco Food Eco Food Pack. É, e agora, assim, a gente voltando, né? A gente acabou de reabrir o Zazá faz o bistrô, a gente ficou 10 meses fechado, depois a gente fez uma reforma, aí a gente reabriu por menos de um mês, aí teve de novo 2 semanas, né, que a gente teve que fechar, depois aquele negócio 5 horas, a gente ficou numa coisa assim muito sem saber. Aí agora a gente está retomando de novo, né? A gente continua com a nossa logística reversa, etc. Mas, de novo, precisa fazer esse treinamento, porque essa coisa do treinamento é muito importante. A gente tem que ficar batendo o tempo inteiro. Por quê? Por que você separa lixo? A pessoa tem que entender, ela tem que estar sendo sua parceira, porque senão, quando ela for separar, ela chega e tipo, joga uma outra coisinha ali também, porque dá preguiça, aquilo tem que ser importante para ela também. Não pode ser só uma tarefa a ser feita no restaurante. Então agora que a coisa, se Deus quiser, está mais firme, a gente está conversando com a Fernanda para a gente voltar a fazer esses treinamentos, voltar a fazer esses relatórios, porque também é super importante a gente divulgar, não só por um certo narcisismo, do tipo, olha, eu estou fazendo, mas primeiro porque eu acho que influencia a comunidade ao redor, né? Na hora que você vê números, assim, você fala assim, caraca, tipo, assim, se um lugarzinho desse consegue evitar tanta coisa, né? Assim, o que a gente pode fazer para dentro das próprias casas, o que a gente pode fazer para evitar deixar tanta pegada no planeta, né? Porque a gente já está vivendo dentro de um momento de desastre natural, né? Assim, a gente já está, a gente vê queimada, a gente vê essas chuvas, a gente vê um monte de coisa. Então, a gente não tem mais tempo a perder. Tem uma pergunta bem interessante aqui. O custo, né, para fazer essa seleção e esses cuidados, isso gera um custo maior ou isso acaba gerando menos custo, uma redução de custos para o estabelecimento? Como que funciona essa questão de, por exemplo, a logística reversa, eu acredito que deve ser algo muito positivo, inclusive, para os estabelecimentos, né? Tanto para o fornecedor quanto para o próprio restaurante, né? Que pode ali fazer uma negociação, por exemplo, né? De retorno, eles poderem reutilizar depois a garrafa. Olha, na verdade, o que acontece é o seguinte, por exemplo, logística reversa. Na cápsula Nespresso, a gente não tem nenhum vantagem financeira nisso. A gente tem uma questão mais ética e moral, exatamente. E até dentro, eu acho que cada vez mais existe uma sigla chamada ESG, né? Que é Environmental, Social e Governança. Que são, tudo bem, isso é dado para grandes corporações, etc., mas que são empresas que têm preocupação com essas 3 áreas, né? Que é a área social, a área de meio ambiente e a área de governança. No Zazá, eu acho que a gente sempre teve essas 3 áreas, né? A gente sempre teve, sendo que a gente não tem sócios, digamos, a gente não é uma SA, né? Nós somos uma limitada, mas a gente toma muito cuidado com essas 3 áreas. A área de meio ambiente, que é de sustentabilidade, é uma área que a gente começou a tomar muito mais, num primeiro momento, por uma questão pessoal, assim mesmo, essa coisa desse pesadelo que eu falo, que de fazer mal pessoalmente, de contribuir, de deixar essas pegadas no planeta. E depois eu acho que, de alguma forma, você começa a atrair pessoas que querem sustentar, aliás, querem participar de empresas, querem fazer trocas, né? Fazer trocas exatamente com empresas que tenham esse tipo de compromisso. E, por exemplo, na Água Prata, a gente tem sei lá, uma coisa que é minúscula, tá? Tipo, é uma coisa de centavos, assim,
mas que tudo bem. Acho que para cada garrafa que a gente devolve, acho que a gente tem 10 centavos de desconto na garrafa, mas não é uma coisa assim enorme, mas tudo bem. Inclusive é o jeito que a Água Prata faz para você também porque eles têm bastante trabalho de ir lá buscar, né? Assim, sabe aquela Sim. coisa que você vê assim, que é mais fácil jogar fora do que consertar, que muita gente faz, né? Mas você tem que ter um compromisso muito, muito maior do que só isso. Por exemplo, num primeiro momento, o custo para você fazer, porque a gente teve que criar um lugar especial para colocar o lixo, porque, por exemplo, as bombonas do lixo reciclável, lixo reciclável não, do lixo de orgânico, você tem que estar num lugar especial, né? Porque senão pode feder o resto do restaurante, né? Porque começa ele fica ali até, não vai embora todo dia o lixo orgânico. Então você tem que ter todo um pensamento. Aí, no momento que você se esquematiza, isso não dá prejuízo. Você tem um certo gasto, sim, você tem um certo investimento, sim, para você começar a fazer isso, seja no treinamento das pessoas, seja em você ter os espaços para colocar, né? O Zazá é um restaurante que é super pequenininho e ele é quase assim, cada centímetro quadrado conta, você sabe, né? Você estava lá e a gente começou a pensar o que a gente ia fazer, aonde que a gente ia fazer para guardar todas, porque é uma garrafada que eu vou te contar, viu? Uma loucura assim para guardar essas garrafas vazias. Onde vai né? guardar as garrafas, Exatamente, né? Como vai ser essa exatamente. logística? Tem que pensar Então em a tudo gente isso. tem que tem que ter esse pensamento, tem que se planejar bem, mas depois as coisas começam a virar como se fosse um reloginho. E eu acho que a equipe fica muito feliz de estar sendo, uma vez que a equipe se conscientiza disso e leva para casa, eles começam a olhar o entorno deles de uma outra forma, sabe? E eu acho que começam a falar com a própria família, que eu acho que aí a coisa vai expandindo. Eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem, assim, por estar nesse mundo. Então... Exatamente. É muito, muito bonito esse trabalho, eu admiro muito, né? Então, de novo, só lembrando que é um restaurante, gente, que tem, tipo... Pequeno. É pequeno, né? é um restaurante Quantos pequeno. lugares, mais ou menos, tem o Zazá? Olha, 70, naquela 80 época tinha lugares. 90. Naquela época tinha 90. Agora a gente tem menos, né? Por causa do espaço entre as mesas e tal. Agora eu tenho bem menos, mas eu tinha 90 lugares antes. Então, é um restaurante, assim, né? Que não é de grande porte e já faz um significado tão grande no nosso ambiente, né? Seria muito importante a gente trazer isso para a mentalidade não só dos empresários, quem tem restaurantes, mas de quem está ali na operação, né? Os garçons, Exatamente. os maîtres, os gerentes, quem está ali no dia a dia, né? Realmente vestir essa camisa, né? E fazer isso acontecer e fazer com que não só os funcionários, mas os clientes também admirem, né, essas ações. Exatamente. E possam ir lá e, olha, o Zazá é um restaurante que faz a diferença, né, nesse meio aqui no Rio de Janeiro, que eu sei que eu estou comendo aqui e eles estão, né, fazendo a parte deles, né, para o meio ambiente. Então, é uma via de duas mãos, né? A natureza nos dá ali, né, o alimento, nos dá a chance de fazer aquele preparo para o cliente, a gente poder retornar isso, né, de uma forma que não vá agredir, né, a natureza. Fernanda, eu vou falar, se tiver algum dono de restaurante por acaso assistindo, eu recomendo muito a assessoria da Fernanda, porque ela é uma pessoa também, ela é super idealista no melhor sentido, porque ela é idealista e ela faz. Olá, Fernanda, bem-vinda! Tudo bem? Duas maravilhosas batendo esse papo sobre sustentabilidade. Ai, que orgulho! Zazá, você tá uma profissa! Dá uma verdadeira palestrante! Com essa professora que eu tive... Coisas lindas. Duas lindonas. Assim, para mim Zazá sempre foi um exemplo e uma motivadora. Minha motivadora, porque nem sempre trabalhar
com consultoria para essa área é fácil, é simples. A gente ainda tem muitos empresários que relutam em adotar essas práticas. Como a Zazá falou inicialmente, nem sempre você vai... na verdade, a gente vem a ter economia quando a gente começa a atentar para todos os desperdícios que a gente tem. Não só olhando para o descarte do lixo, mas inclusive quando você começa a olhar para a utilização de tudo que você utiliza na parte administrativa, no dia a dia, no serviço. Então, o que a gente faz é aguçar o olhar das pessoas e a sensibilidade para para o vestimento da camisa. Se a gente tiver funcionário que vista a camisa da casa, se ele tiver orientado a não desperdiçar, ele vai economizar até o durex. Sabe? Quando ele for fechar alguma coisa que ele tiver que usar um pedaço de durex, ele não vai usar um pedação de durex. Ele vai usar um pedaço de durex que seja o suficiente para ele fazer o que ele precisa. Então, assim, o que a gente precisa estimular as pessoas a terem o bom senso e entenderem que todo desperdício que a gente tem de recurso acaba, inclusive, atingindo a remuneração deles final. Se a gente começar a usar tudo de forma parcimoniosa, com critério, com bom senso, a gente não só pode ter um retorno disso econômico, que o gestor pode vir a começar a financiar, mas como a gente também vai ter uma economia dos nossos recursos naturais. Então, é um trabalho muito legal. Isso no mundo está explodindo. Então, assim, a sustentabilidade ela ainda é um conceito em prática. A gente ainda está aí dando os primeiros passos para conseguir equacionar esse tripé e fazer com que ele realmente aconteça. E a Zazá é uma referência, porque no Rio de Janeiro a gente tem, acho que 5 restaurantes que encaminham o resíduo para compostagem. Uau, é muito pouco. Porque não é barato o processo, mas é um processo que daqui a pouco a gente já tem alguns projetos de lei, porque o resíduo orgânico, dependendo do estilo do restaurante, ele é o responsável pelo maior volume do que você bota para fora, né, do que você encaminha para um aterro sanitário. E se você tem a oportunidade de investir, pelo menos para compostar o seu resíduo limpo de pré-produção, você vai estar contribuindo para esvaziar o aterro sanitário, para desimpactar o aterro sanitário. Assim como se você separa os seus recicláveis, né? Então, assim, um aterro sanitário ele ocupa uma área de 2 milhões de metros quadrados. Ele tem um tempo útil de vida. Vamos supor que ele tenha um tempo útil de vida de 20 anos. Se a gente começa a mandar muita coisa para ele, a gente vai atolar ele de coisa e vai diminuir o tempo útil de vida dele. Daqui a pouco ele vai ter que ser fechado. E o que vai precisar acontecer? A gente vai ter que desmatar uma outra área de 2 milhões de metros quadrados para fazer um novo aterro sanitário para começar a encher de lixo. Né? Então, assim, nenhuma... que a gente nem imagina, né? Que acontece, assim. E aí, assim, ninguém merece, né, matar uma área de 2 milhões de metros quadrados para poder guardar lixo. Isso não é coerente. Não. Né? Então, assim, são essas informações simples que a gente, nas nossas rodas de conversa, nos treinamentos técnicos, que a gente acaba compartilhando com a equipe. E aí fica todo mundo com o olho arregalado. E aí todo mundo realmente começa a olhar. É muito legal. Quando você, no caso, como é a Zazá, a gente já está juntas há 4 anos. Então, e a equipe da Zazá é uma equipe que está lá, né? Que veste a camisa. Então, assim, com
eu percebi a evolução, eu recebi o retorno. Pô, Fê, a gente conseguiu começar a fazer isso, começar a fazer aquilo, começar a fazer aquilo. Isso é muito legal, né? Todo mundo já entendeu e eles já se tornaram multiplicadores dessas informações em suas comunidades, nos seus entornos, nos seus familiares. Né, Zazá? É exatamente isso que a gente estava falando lá no início da live, né? A importância, né, da equipe estar junto ali, vestindo a camisa. Porque no momento que a equipe veste a camisa, o cliente também, o consumidor ali, ele junto ele entra também, ele entende, é intrínseco, né, aquilo. No momento que ele entra no restaurante, que ele consome, né, e ele entende que é toda uma equipe por trás daquilo, né? Então, realmente faz total diferença a gente trazer isso para os treinamentos. Importante que as pessoas também abram, né, as suas mentes, como a gente falou, né? Nem todo mundo entende isso, né, de casa. Então, se tem essa educação, às vezes, do trabalho, né, de onde está ali trabalhando, pode levar isso para sua família, para sua comunidade, né? E isso vai se multiplicando. Então, é muito lindo assim o trabalho. E se vocês pudessem dar assim uma dica para ir para os empresários, né? Você falou que hoje são poucos aí, dá para contar numa mão os restaurantes que fazem. Recebi até esses dias contato de amigos que vão abrir um restaurante, que querem trazer essas políticas. Então, qual seria a dica assim para um novo empreendedor, empresário que está abrindo um restaurante e que já quer entrar com essa mentalidade de sustentabilidade, de ações? Olha, eu falaria para esse novo gestor já pegar a Fernanda. Sabe por quê? Porque é verdade. Porque tem coisas assim. Quando a Fernanda entrou, o Zazá já tinha, sei lá, 15 anos, sei lá, já era velho. E aí, essa coisa que eu falei que precisa ter cantinhos, você precisa ter canto para armazenar um monte de garrafa vazia para guardar. Você precisa ter o lugar do lixo, por exemplo, o lugar do lixo para você separar o lixo na cozinha, fora da cozinha. O lugar que o lugar que você vai pôr as bombonas para você poder deixá-las sem que elas atraiam mosca ou que deem algum cheiro, etc., para até a hora da retirada. Precisa ter se você tem esse pensamento de antemão, você já consegue fazer uma arquitetura mais lógica, sabe? Uma arquitetura, ok, como é que vai ser o fluxo na cozinha? Como é que vai ser o fluxo de entrada e saída? Então, do mesmo jeito que hoje em dia as pessoas estão preocupadas com, com delivery, porque, a moto vai chegar como? Vai sair como? Então, você entrar também com essa questão da sustentabilidade, porque se não for assim, por uma questão de, sei lá, de atitude própria, eu falaria para primeiro, olha, você tem filho? Pensa bem no mundo que você vai deixar para o teu filho, porque vai estar mais difícil respirar ali na frente, sabe? Vai ser mais fácil você ter um câncer de pele, porque tem menos ozônio. Essa é a segunda razão. E a terceira razão é econômica, no sentido de que eu acho que cada vez mais a gente vai levar em consideração empresas que têm esse tipo de atitude, que é aquela coisa do ESG. Sabe? Se você é uma empresa que você tem preocupações, compromissos ambientais, de sustentabilidade, compromissos com a sua equipe e compromissos de governança, né? Quer dizer, como é que você está fazendo para averiguar, para controlar tudo isso? Então, essa é o meu enquanto empresária. Nossa, eu adorei. Aprendi direitinho, viu, Fernanda? Adorei quando ela falou da logística da cozinha, do movimento. Excelente. Eu tive trabalho com isso. É porque eu, como já era um restaurante velhinho,
tive que fazer o diabo ali para conseguir me adaptar, né? Você lembra, né, que a gente começou a colocar as garrafas, a gente começou a colocar debaixo dos bancos, né? Sim, a gente começou a achar, tipo... Aí agora, quando eu fiquei fechada, a gente fez uma reforma que a gente conseguiu achar um outro lugar para as garrafas, mas é porque é bastante deixa garrafa. Eu contar, então, isso é uma... Deixa eu contar da garrafa. Esse episódio foi o máximo. A gente tinha feito já o nosso primeiro relatório de sustentabilidade e aí ele tinha relatado o que gerava um super impacto e aí a gente começou a olhar para as bebidas e aí olhou para a água e aí eu falei, cara, como é que a gente pode diminuir o volume que a gente manda pela empresa de lixo extraordinário que faz a nossa coleta segregada para encaminhar reciclável para reciclável, adotando a logística reversa. E aí eu tinha entrado em contato com as águas, prata, e aí, Zazá, vamos? Vamos. Aí a Kátia, né, que era gerente, a Kátia olhou assim, Fê, vai guardar onde? Porque vai ter que armazenar, não leva todo dia. Eu falei, não leva, vai levar quando vier trazer. Não tem lugar. Aí a Zazá olhou para a cara da Kátia, olhou para debaixo da mesa, tem sim ali, ó, debaixo da mesa. Eu, jura? Debaixo dos bancos. Dos bancos. Cara, foi muito legal. Assim, em 5 minutos ela resolveu. Porque eu já tinha falado com a Kátia, e a Kátia já estava assombrada. Ela falou, Fernanda, você vai fazer bagunça para mim? Por favor, não sei o que. Eu falei, não, vamos conversar com a Zazá. 1 minuto, ali, ó, vamos botar embaixo dos bancos, das cadeiras. Cara, foi excelente. E aí, assim, depois eu levei essa solução para outros lugares. E aí, por mais que as pessoas não tivessem uma estrutura como era lá no Zazá, de poder colocar embaixo dos bancos, elas abriram a mente, né? Tipo, vamos sair realmente da caixinha. Sair da caixinha e trazer soluções. O que dá para ser? Essa solução eu levei lá para a galera do TEV em São Paulo, porque era uma estrutura parecida. E aí eu falei, Dani, olha lá, Zazá botou ali, ó. Aí ele olhou, é mesmo, até dá. E eu achei até que ficou charmoso quem depois, quer, sabia? realmente consegue. Barato. Assim, Carol, querer, a gente tem aí legislação, desde a federal até a municipal, que todo grande gerador precisa realmente fazer a separação dos resíduos. Ainda para os orgânicos a gente não tem lei, então a Zazá está se antecipando. Realmente isso é muito legal. Junto com ela tem mais uns 5 restaurantes aqui no Rio fazendo. Agora, assim, cada um vai ter um tempo, sabe? E a infra também pega muito. Como a Zazá, ela hoje organizou lá, ela fez a obra no restaurante e ela já vislumbrou que ela ia retomar esse processo dela e ela conseguiu chegar junto, não, ó, vamos organizar isso dessa forma para a gente poder trabalhar isso. Nem todo mundo, foi o que você perguntou, quem está começando agora? Tem que pensar na arquitetura da coisa, tem que pensar assim nesse caminho do lixo, na logística. Exatamente. E muito legal as dicas que vocês deram aí. Então, gente, eu só vou fazer um resumo aqui para todo mundo entender a importância que foi esse papo, essa live que a gente está tendo aqui, né? Que a Zazá trouxe desde o início, os impactos que o Zazá Bistrô, mesmo sendo um pequeno restaurante, né? Traz um impacto tão grande para a natureza, com números expressivos por ano, por mês, né, junto com coleta seletiva, logística reversa, gestão de resíduos, treinamento de equipe. Aí ficou só uma pergunta que agora, Fê, eu lembrei, quando a gente teve o nosso último papo sobre sustentabilidade, que a gente falou, a Zazá falou do delivery agora, que é algo que realmente está sustentando muitos restaurantes, né? Devido a muitas pessoas ainda estarem em casa, não estarem saindo muito, estarem preferindo pedir a comida em casa. Essa questão do biodegradável, né? Que muitas vezes, para alguns estabelecimentos, pode não ser viável. Então, qual é a outra solução
que a gente pode trazer também para o delivery, né? E a gente conversou a questão de também trazer a solução para o consumidor quando está em casa, como a Zazá falou, da embalagem reciclável ou reutilizável, né? Dependendo da forma, do tipo de embalagem, né? E saber comunicar isso também para o consumidor, né? Às vezes a forma com que entrega, a comunicação no estabelecimento, né? Como que você vê essa questão do delivery hoje, Zazá? Olha, então, como eu te falei, eu comecei na época com a embalagem reciclável, né? Mas agora eu já evoluí. Eu estou com uma embalagem biodegradável, que é uma embalagem que assim, eu acho que esse era onde eu queria chegar antes, mas antes eu não conseguia usar a embalagem biodegradável porque tinha um problema com a questão da tampa, que você não conseguia encaixar a tampa e ela vazava, ela tinha uma série de problemas, por isso eu não trabalhava com a biodegradável, e aí eu trabalhava com essa embalagem reciclável. Mas é melhor, de fato, você trabalhar com a biodegradável, que foi essa empresa que chama EcoFood Pack, que faz essas embalagens que se biodegradam, né? Que acaba sendo melhor para a natureza. Exato, legal. Na verdade, assim, existem a Zazá, quando ela passou a fazer muito delivery e usar a embalagem de plástico reutilizável, 100% reciclável, inclusive, ela fez um convite a todos os clientes dela que consumiam para que fizessem a reutilização dessas e que, se não fizessem a reutilização, fizessem o descarte através da coleta seletiva. Então, ela estimulou que cada pessoa residente de um condomínio se empenhasse em fazer uma transformação de cultura, se não houvesse ainda, né? Então, assim, ô síndico, eu tô a fim de mandar isso aqui pela reciclagem, o prédio ainda não tem? E aí, assim, se ela também não tivesse a fim de comprar esse barulho todo e fazer todo esse movimento, ela tinha a oportunidade de mandar de volta a embalagem para o Zazá, porque a Zazá encaminha toda essa embalagem para reciclagem. Então, assim, isso é interessante. Existem outros restaurantes que estão adotando isso, não abriram mão da embalagem plástica. A época que a Zazá experimentou uma embalagem biodegradável, essa embalagem não serviu e agora no mercado existem muitos fornecedores, porque isso foi uma demanda da sociedade, então novos negócios estão surgindo para cumprir com essa lacuna, né, para atender essa demanda. O biodegradável é legal, é uma super opção, só que a gente também precisa educar o nosso cliente a fazer o descarte disso corretamente. Então, assim, nem toda, mesmo sendo bio, ela não pode nunca parar na natureza, só que a gente sabe que o nosso cliente, ele jamais vai fazer jamais. A gente acredita que ele jamais vai fazer um descarte incorreto, né? Ele vai consumir na casa dele e isso vai ser jogado no lixo. E aí essa embalagem que vai ser jogada no lixo, uma vez ela chegando no aterro sanitário, ela vai durar menos do que os 400 anos do plástico. Que já é um bom... Sim. Já é um começo. Não, ela vai durar bem menos que isso. Ela vai durar 6 meses. Eu ainda não li qual é a composição da embalagem como é, Zazá? EcoFood Pack. EcoFood Pack. Mas, enfim, ela está com uma boa adesão, ela está garantindo uma experiência final para o cliente de delivery bacana, coisa que, na verdade, é primordial, porque o negócio dela depende dessa experiência final do cliente, sentindo o paladar da comida que ela vende. Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente não pode optar por uma embalagem em detrimento da experiência final de um negócio de gastronomia. Não.
Exatamente. Quando eu comecei o trabalho de consultoria nos restaurantes, eu queria eliminar tudo de plástico. E a Zazá foi uma que, Fê, a gente precisa entender quais são as nossas necessidades e o tempo dos negócios. Então, assim, para mim, é um aprendizado. Eu já entrei em mais de 150 estabelecimentos para implementar só o descarte seletivo. Só que a gente entende que, depois disso, existem muitas outras coisas a serem feitas. Exato. E aí você trabalhar realmente para conscientizar para o consumo consciente de tudo, para que nada seja desperdiçado, absolutamente nada. E para que tudo tenha a destinação correta. Até uma lâmpada. É verdade. Né? Gente, incrível. Amei essas dicas. Agora finalizou assim ainda mais incrível com essa história aí do delivery que a Zazá incentivou, né? Eu acho que isso é interessante. A gente incluir o consumidor ali, né? Fazer ele entender a nossa ação, entender o porquê daquilo, né? E fazer isso tudo virar não só o restaurante, mas o consumidor, é o ciclo, né? É o fornecedor, o restaurante, o consumidor, o funcionário, e tudo vira um ciclo só. Gente, muito incrível o nosso papo. Amei, assim, pessoal aqui, se alguém tiver alguma dúvida aí no final da live também para fazer para a Zazá e para a Fernanda, a gente vai deixar a live salva aqui nos nossos IGTV aqui do Ritual da Hospitalidade. Queria convidar a todos, depois do final da live, a ir lá na bio do perfil. Quem quiser, vai estar já a inscrição aberta para uma aula gratuita que vamos fazer no dia 31 de maio, sobre como evoluir na carreira de alimentos e bebidas. Quem trabalha aí no ramo de operações, né, os atendentes, quem trabalha nos restaurantes, hotéis, bares similares. Vamos trazer aí tendências, assim como a Zazá está trazendo uma nova visão de sustentabilidade, outros negócios, né, de como estão operando também, né, nos restaurantes, né, o nosso novo momento de atendimento, hospitalidade. Então vai ser muito legal essa aula também. E vamos também estar sorteando 2 bolsas para esse nosso curso que está sendo lançado logo mais agora, dia 1º de julho. Queria agradecer mais uma vez a vocês, Zazá, por ter aceitado esse convite, tá aqui falando, né, em nome do Zazá para todo mundo aqui. E a Fernanda aí que entrou depois na live, que foi incrível também, né, essa participação aqui. Queria agradecer muito a vocês duas, de verdade. Obrigada a você. Assim, adorei estar aqui, Carol, assim, já foi minha parceirona, continua sendo. E Fê, assim, tipo, ó, tamo junto. Tamo junto. 2 leoninas, Carol, olha, que liga boa. Uma com 1,5 m, a outra com 1,70 m e alguma coisa. Mas é uma dupla perfeita. Gente, meninas, amei. Eu tô vendo a visita lá no Zazá, que tem que vir conhecer o Zazá novo. Agora com ele novo, mas eu vou ir, eu vou tentar ir logo aí semana que vem para visitar. Eu tô louca para ir provar os pratos